algumas orientações agora para vocês observarem na hora de dormir. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Qual o melhor travesseiro, qual o melhor colchão, existe posição correta para dormir. Então a gente vai tirar algumas dessas dúvidas agora numa aula mais rápida. Então, colchão, a gente tem basicamente aí no mercado três tipos de colchão, que é o colchão de molas, o colchão de espuma e o colchão ortopédico. E aí, qual que é o melhor? Como escolher, né, esse colchão? Então, eu vou falar umas características deles e a gente vai definir o melhor para quem tem dor na coluna, tá? Então, o colchão de molas, e a característica dele é que ele tem muitas adaptações. Existe o colchão de molas puras e o colchão de molas ensacadas, né? Eles dizem, né, que o colchão de molas ensacadas ele permite a adaptação, mas sem mover o colchão inteiro. Já o colchão de molas puras, quando você se mexe, ele se adapta ao seu corpo e isso move o colchão inteiro. E aí, isso não é muito legal para a coluna. Por quê? Porque quando ele se adapta, como o colchão se adapta, a musculatura toda se adapta também. Então, o tempo inteiro está tendo que ocorrer adaptações musculares para ficar naquela postura ali do colchão. O colchão ele fica muito instável, né? Então o músculo precisa fazer o papel dessa estabilidade. E aí o que acontece? Quando a gente está dormindo, a gente não tem tanta ativação muscular, porque o nosso músculo está dormindo também, né? Está descansando. A gente tem ativação muscular mais dos músculos internos, né? Porque o coração, por exemplo, é um músculo, o intestino é um músculo, e aí tá todo mundo trabalhando pouco, porque a gente está dormindo. Precisa haver uma reposição energética ali. Se o nosso colchão fica o tempo inteiro buscando adaptações, e aí essa musculatura não descansa e a gente acorda aquela sensação de acordar todo quebrado, todo doído. Por quê? Porque o seu músculo passou a noite inteira tentando se adaptar ao colchão. E aí, o colchão de molas eu não acho recomendado para quem tem dor na coluna por isso. Se você já está acostumado, já usa o colchão de molas há muito tempo, possivelmente seu corpo já se adaptou e você está levando de boa e aí não tem problema nenhum para você. Mas isso é uma situação muito específica se você já está adaptado a ele, tá bom? O colchão de espuma, ele tá ali no meio termo. Ele depende muito da densidade dele. Então, colchões com a densidade mais alta, eles tendem a ser mais firmes. Com a densidade mais baixa, eles tendem a ser mais flexíveis. E aí, os flexíveis, ele acaba não sustentando bem a carga e ao contrário do de molas, ele não se adapta. Então acontece uma mudança de postura muito brusca, não respeitando as curvaturas da coluna. E aí eu também não acho legal o colchão de espuma, só se for uma densidade mais alta, ok? O ortopédico é o ideal realmente, é o que é mais recomendado para quem tem dor na coluna. Por quê? Porque ele permite menos adaptações do nosso corpo ao colchão. E ele, ao mesmo tempo, tem uma menor rigidez do que um de espuma com a densidade alta. Falei para vocês que o de espuma, se for para comprar um de espuma, seria melhor um de densidade alta. Só que esse de espuma de densidade alta, ele é muito rígido. Ele não se adapta nada, nada, nada. Então fica como se você tivesse deitado no chão. Então isso também não é muito bom. O ideal é estar ali no meio termo. Não se adapta muito como o de molas, mas também não se adapta pouco como o de espuma com densidade alta. E o ortopédico engloba essas duas. Ele, ao mesmo tempo que ele é rígido, ele permite uma leve adaptação para a sua musculatura não ficar sobrecarregada na hora de dormir. Então, sim, o colchão ideal para quem tem dor na coluna é o ortopédico, tá? Travesseiro, a mesma coisa. Existem
dois tipos de travesseiro que permite muita adaptação, que é o de penas de ganso e esse travesseiro da NASA. Eles dois permitem muita adaptação. Quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro, o travesseiro afunda totalmente, se adaptando à cabeça da pessoa. E isso, comercialmente, parece uma boa coisa, né? Parece uma vantagem, parece favorável. Mas para quem tem dor na coluna, isso não é tão favorável, dele se adaptar tanto pelas mesmas questões da questão do colchão, por não permitir que a curvatura fisiológica da cervical, que é essa coluna do pescoço, seja respeitada. Lembra que eu mostrei para vocês que a cervical tem uma curvatura fisiológica, uma lordose? Ela tem esse fundinho aqui que deve ser respeitado no travesseiro. E aí existe esse travesseiro aqui, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que é o travesseiro ortopédico, é muito recomendado para quem tem dor na coluna. Mas isso é uma questão de adaptação também. Se o seu corpo já está adaptado a usar travesseiros de pena de ganso, travesseiros da NASA, e esse ortopédico você já acha ele muito rígido, não consegue usar, é tudo uma questão de adaptação. Não é porque o ortopédico é o melhor para quem tem dor na coluna que você vai simplesmente parar de usar o que tá indo bem para você para usar um que não vai fazer bem. Essa é só uma orientação geral para caso você esteja com dificuldade na hora de dormir e queira uma outra solução. Nessa imagem aqui, eu coloquei então para vocês como que é a ação do travesseiro ortopédico para manter a curvatura fisiológica da cervical. Então, a gente vê aqui no errado, ó, um travesseiro reto, totalmente reto. Deixa eu pegar o marcador aqui para vocês. Ó, ele é totalmente reto. E o que vai acontecer com o pescoço? Ele vai fazer esse movimento aqui para cima e vai retificar também a curvatura da cervical, vai deixar a cervical reta. E aqui, se você virar de lado também, acontece a mesma coisa. A cabeça vai para cima e a cervical vai ficar reta, que não é o ideal. Já no ortopédico, ó, ele respeita a curvatura da coluna. Ele tem um vãozinho aqui para encaixar a cabeça. Nisso que ele encaixa a cabeça, ele permite que a coluna fique nessa posição mais reta, que é o ideal para manter essa curvatura. Mesma coisa de lado, olha aqui embaixo. De lado, encaixa a cabeça aqui também e permite que se mantenha essa curvatura da coluna cervical, que é importante, tá ok? Então, postura correta para dormir seria, né? Seria essa daqui. Teoricamente, né? Seria essa postura aqui de baixo. Essa aqui estaria errada porque o colchão tá fazendo assim e a pessoa tá tendo muitas compensações desse lado aqui para manter essa posição. E aqui também estaria errado porque tá prendendo a circulação dessa perna e aqui também, ó, o pescoço tá gritando e o braço também. E aí, só que o que acontece? Isso é um mito. Por quê? Porque isso é um sonho utópico de que as pessoas vão dormir totalmente retinhas dessa forma. Isso não acontece. Quantos de vocês não se identificam comigo? Eu, particularmente, durmo toda torta. Não consigo dormir toda retinha, assim, toda bonitinha, porque eu posso até deitar assim, mas durante o meu sono eu me agito muito e eu não tenho controle sobre isso. Então é uma forma meio utópica dizer que a pessoa tem que dormir dessa forma. Eu não concordo e não acredito que exista postura correta para dormir.
Teoricamente seria essa daí, porque favorece o alinhamento da coluna, não deixa que prenda a circulação da perna de baixo, favorece que as articulações fiquem alinhadas, mas a gente sabe que não é uma verdade. E aí o que acontece? O que podemos fazer? Se a nossa musculatura já está móvel o suficiente, estável o suficiente, flexível o suficiente, com as atividades que a gente faz durante o dia, a gente vai sofrer algumas adaptações durante o sono, mas isso não vai repercutir em dor pra gente, porque a nossa musculatura está saudável. Então é muito mais importante a gente cuidar da nossa musculatura do que a gente ficar se preocupando com a posição correta de dormir. Existem algumas adaptações que a gente pode fazer, como eu já falei do colchão e do travesseiro, mas em relação à postura, se você é uma pessoa que deita e dorme e consegue ficar naquela posição ali até você acordar, então você consegue adaptar essa postura ótima, ideal para você. Mas se você é como eu, uma pessoa que não consegue manter a mesma postura ao dormir, não se preocupe com isso, não fique focado nessa questão. É muito mais importante você trabalhar sua musculatura para se preparar para a hora de dormir, cuidar do seu colchão, ter um colchão de qualidade, um travesseiro de qualidade, do que ficar focado nessa postura para a hora de dormir, certo? Combinado? Então vamos lá. Lembre-se, então a gente falou até agora que o mais importante é você manter a sua musculatura ativa, é manter a sua musculatura adaptada, móvel e ao mesmo tempo estável e ao mesmo tempo flexível. Coloca isso na sua cabeça. Flexibilidade, mobilidade e estabilidade. Você tendo uma coluna com essas três características, você vai ter uma coluna saudável, que é adaptável aos colchões, que é adaptável ao peso que você suporta, que é adaptável a um movimento diferente, que consegue se adaptar a situações diferentes no cotidiano, porque queira ou não acontece, se a sua coluna está só basal, só ali na base, você só consegue ficar sem dor se você só ficar sentado ou se você fizer movimentos muito leves, a sua coluna não é adaptável. Então lembre-se, a melhor forma de prevenir dor não é ajeitando o colchão, não é ajeitando o travesseiro, não é ficando de repouso, não é nada disso. É se manter ativo, é praticar atividade física, como eu venho falando desde o começo. Então, assista agora a aula bônus que foi preparada de forma especial para você sobre mudança de hábitos, porque não adianta eu falar nada disso aqui para você e você não ter autoeficácia para decidir mudar seus hábitos para ter uma coluna mais saudável. Então, a Elizabeth ela vai trazer para vocês uma aula bônus muito especial para te dar ferramentas que você possa usar para auxiliar o seu processo de mudança de hábitos, tá bom? Eu adorei estar aqui com vocês até agora e espero que todo o conteúdo tenha sido absorvido da melhor forma possível e que daqui a 3 meses, que é o tempo esperado o suficiente para você aplicar tudo isso que eu te ensinei, fazer os exercícios, eu espero te encontrar com uma coluna muito mais saudável, com uma mente muito mais aberta e com possibilidades terapêuticas conhecidas por você, para que você não fique sujeito a qualquer opinião, a qualquer pessoa que te fale qualquer coisa que você deva fazer, tá bom? Obrigada por ter se inscrito no PAC e a gente se fala, a gente vai continuar mantendo contato pelos nossos canais e eu quero saber notícias suas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.